Bom, vamos lá então. Para começar, como introdução, a ética matrimonial, a visão do casamento no contexto bíblico, na revelação divina. Eu gosto de usar essa frase, revelação divina, porque é Deus revelando a sua sabedoria aos homens. E essa sabedoria revelada de Deus está nas Escrituras. Então, subentende-se que o que está nas Escrituras, o que está na Bíblia, é a sabedoria de Deus. Será que Deus entende sobre o casamento? Claro que entende. Mais do que nós. Mais do que os especialistas sobre relacionamento. Então, no contexto da revelação divina, da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, a ética matrimonial, o valor do casamento, ele é extremamente elevado. Extremamente elevado. Tá? É assim que a revelação bíblica, a sabedoria de Deus, mostra com clareza, sem dúvida, o valor do matrimônio. O valor do matrimônio. Tá? O relacionamento conjugal, extremamente elevado. Quando Jesus foi abordado a tratar sobre esse assunto, sobre a ética matrimonial, ele mostrou essa ética elevada, e os próprios discípulos de Jesus, do colégio apostólico, os 12, quando Jesus tratou sobre esse assunto, os próprios discípulos que já há um tempo andavam com ele, ficaram surpresos, ficaram admirados, ficaram pasmos da forma como Jesus abordou esse assunto. Os próprios discípulos que andavam com ele. Isso está no versículo 10, na sequência aqui, Rafael vai nos ajudar, na sequência da leitura bíblica em classe que nós acabamos de ler. Nós lemos até o 9, né? Que foi o momento em que Jesus ele é abordado sobre esse assunto da ética matrimonial, e aí os seus opositores procuraram então colocar Jesus numa situação difícil, que nós já vamos ver, e Jesus então apresenta, ele não se intimida com a situação com que os opositores dele iam submetê-lo. Ele não se intimida, ele apresenta essa ética elevada, e aí no versículo 10 do capítulo 19 de Mateus, olha o que diz. Disseram-lhe, depois que Jesus apresentou essa ética elevada, disseram-lhe seus discípulos, os 12, se assim é a condição do homem em relação ao matrimônio, relativamente à mulher, ou seja, a união de um homem e de uma mulher, o casamento, não convém casar. Então Jesus apresentou de uma forma elevada a ética matrimonial, que os próprios discípulos, quando Jesus falou isso, tá? Jesus deu essa resposta, ele vai para uma casa e os apóstolos, os discípulos, ficaram com aquele assunto martelando, porque Marcos 10:10 diz que esses discípulos perguntaram em casa para Jesus, não no momento lá em que houve lá a explicação de Jesus aos seus opositores, diante de uma multidão. Mas em casa, os discípulos ficaram com aquele assunto maquinando, quem sabe durante o percorrer do caminho, aquele assunto não saía da cabeça, e Pedro pensava, e João pensava, chegando em casa, estão lá acomodados, eles então dizem, Senhor, se é do jeito que tu falaste, o grau elevado do matrimônio, então não convém o homem casar, então é preferível que ele fique solteiro, para vocês verem o que é a ética matrimonial na revelação bíblica. Próprio texto veterotestamentário de Malaquias vai dizer lá no capítulo 2, eu não lembro o versículo agora,
vai dizer lá no capítulo 2 que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Mas não se preocupe, sei que aqui nós temos uma plateia, tem pessoas que são divorciadas, vieram de algum divórcio, né? Estão num outro relacionamento, não se preocupe. Tá? Deus não te odeia. Essa expressão é forte porque a ética elevada do casamento, ela transmite essa ideia que a banalização é um repúdio diante de Deus. É um repúdio, por isso diz que Deus odeia o divórcio, para mostrar essa ética elevada. Então os discípulos ficaram atônitos, ficaram surpresos, né, com razão, e eles não se seguram e perguntam para Jesus, então é bom que o homem então não case, já que é assim. E Jesus, no versículo 11, só para não deixar o versículo solto ali na passagem, coloca aí, Rafael. Aí Jesus diz, não, para um pouquinho. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Ou seja, Jesus diz, olha, nem todos podem pensar como vocês estão pensando, acatar o que vocês estão dizendo, então tem que ficar solteiro. Aí Jesus diz, olha, nem todos podem ficar solteiro. O celibato somente é possível àqueles a quem foi concedido. Aí depois na sequência vai falar sobre o celibato ali de eunucos e segue-se ali o contexto sobre a questão de ficar solteiro, o celibato, tá? Então Jesus diz, a ética é elevada, mas não significa que quem é solteiro fique assustado e não case. Porque não casar, isso é para poucos, é isso que Jesus está dizendo ali. Essa palavra não é para todos os discípulos, tá? Então o casamento ele está aí, ele deve ser realizado, tá? Mas ele tem uma ética elevada e não precisa ficar solteiro, ficar com medo, né? E dizer, agora eu não vou casar. Não, não é isso. Tem que casar, irmãos, tá? Nós temos que fazer a igreja crescer. É verdade. Olha aí, tá? Mas, então, a gente traz aqui esse equilíbrio, tá? A ética elevada, mas também a valorização do casamento, tá bom? Por quê? Por que os discípulos ficaram tão surpresos, irmãos? Essa é a pergunta que a gente fica maquinando, né? Por que eles ficaram tão admirados quando Jesus apresentou esse assunto num grau tão elevado? Por quê? Porque já naquela época, no primeiro século, já havia a banalização do divórcio. Já havia essa banalização. Se nós, às vezes, nos assustamos hoje com a banalização do divórcio, não imagine você como era naquela época. E muito dessa banalização do divórcio era por conta de uma escola rabínica, tá? Que tinha ali como seu rabino, como seu mestre, um rabino chamado Hillel, ou Hillel, como dizem alguns, que ele entendia que o divórcio era possível por qualquer motivo. Depois tinha outra escola rabínica, de um rabino chamado Shammai, tá? Ou Shaman, como dizem alguns. Essa escola rabínica, esses pregadores da época, vamos assim dizer, esses teólogos da época, né? Os rabinos eram mestres, dizia o seguinte, não, o divórcio é só por prostituição, o adultério, relações sexuais ilícitas. Então nós tínhamos a escola que era mais rígida e nós tínhamos a escola de Hillel que era mais branda, que dizia, o divórcio pode ser por qualquer motivo. Qualquer motivo. Tá? Adivinhe, qual dessas escolas o povo passou a seguir? Adivinhe. A mais fácil. Então a interpretação, tá? Adotada pela maioria do povo era do rabino Hillel, ou Hillel, dessa escola rabínica. Até os discípulos de Jesus tinham a sua mente, né, administrada por este ensino da escola rabínica de Hillel. Tá? Então, por isso que quando Jesus, quando ele foi perguntado sobre esse assunto, Jesus não tinha e não teve
compromisso nem com a interpretação equivocada, diga-se de passagem, do rabino Hillel e nem do rabino Shammai. A preocupação de Jesus foi com a revelação divina. Com a revelação divina. O que as Escrituras mostram. Eu sei que hoje, devido a essa facilidade de ir na rede social e buscar lá um teólogo, buscar lá um ensino teológico, buscar uma escola lá de teologia, né? E vai ter muitas interpretações, e vou dizer aqui que esses ensinamentos de Hillel ainda permanecem aí em alguns meios teológicos, que com isso vem banalizar o divórcio. O divórcio pode ser por muitos e diversos motivos. Você vai encontrar lá líderes, pastores, teólogos, você vai encontrar livros que eles vão defender essa questão aí que o divórcio pode acontecer assim por diversos motivos, tá? Você vai encontrar também outros mais ríspidos, né? E vão dizer que o divórcio é possível, mas por um motivo só. E nós vamos ver aqui que existem mais do que um motivo, mas não são muitos. Se resume a poucos. Pra você ter ideia, não dá na palma da mão, não dá nos 5 dedos. Tá? Os que são assim bem claros nas Escrituras. Tá bom? Deu para entender até aqui, irmãos? Então a banalização do divórcio, já no primeiro século, já naquela multidão, já na mente dos discípulos, já era ali um conceito ali adotado, a banalização do divórcio. Tá? Então, não é um assunto que nós vamos ver aqui só do primeiro século. Se lá estava banalizado, agora está banalizado, os princípios, os valores, a ética continua a mesma. Tá bom? Muito bem, dito isso, nós vamos aqui a nossa lição. Já falamos um pouquinho sobre a introdução. E nós vamos ver aqui, antes eu quero passar aqui para os irmãos, eu até escrevi aqui, uma frase de um cidadão chamado Louis Guignel. Acho que é assim que se pronuncia. Guignel. Quem é esse cidadão, Louis Guignel? Esse cidadão, ele é um advogado, escritor, ele escreve livros, tem já bastante livro deles aí. Ele é um escritor secular, advogado, e ele é especialista em direito familiar no nosso país. Ele é uma autoridade nesse assunto, tá? Ele é especialista nesse assunto, escreve material sobre isso. E esse cidadão, olha o que ele disse, olha a declaração dele. Houve uma mudança cultural em que se compreendeu que o divórcio não é um mal. É isso que ele diz. O divórcio não é um mal, porque houve uma mudança cultural. Essa mudança não faz muito tempo. Os casais que se separam não optaram pela solidão, mas pela felicidade. Essa é a frase de uma autoridade no nosso país que é especialista em famílias. Ele diz, olha, há uma mudança cultural, e se a pessoa está infeliz no seu relacionamento, no seu casamento, ela então tem que se divorciar, se separar, abandonar o seu lar, porque ela precisa ser feliz. Então não importa se vai arrebentar a família, se vai trazer sérios danos aos filhos, e essa é a frase que se tornou repetida nos meios de comunicação. O que importa é você, indivíduo, ser feliz. Ser feliz. Então essa frase, ela vem totalmente contrária à ética e o valor do matrimônio. Totalmente contrária. Uma autoridade nesse assunto, secular, lógico. Só que sai dos lábios de um pastor, de um teólogo, aí seria um absurdo.
Isso é um absurdo. Mas a gente sabe como é que a sociedade pensa sobre isso. Você tem que ser feliz. Agora a pergunta é, eu não tenho essa experiência, muitos aqui não têm, mas outros podem ter, o divórcio faz você se sentir 100% feliz? Não faz. Então isso aqui está equivocado. Que as pessoas que se divorciam, diz esse cidadão, eles não optaram pela solidão, mas para serem felizes. Mas essa não é a realidade. Se a gente conversar, Josias aqui como advogado deve ter passado por algumas experiências dessas, as pessoas que entram, né, nessa questão de divórcio, pessoas não ficam felizes. Na verdade, casamento não é para fazer você ou eu sermos 100% felizes. Estou dizendo uma mentira? Casamento tem problema, tem dificuldade, tem incômodo, tem um monte de coisa. E pensar que se divorciar, se separar, é optar pela felicidade é um absurdo, é um engano. Um engano enorme. Na verdade, às vezes, vai trazer problema em dobro. Ainda mais se tiver filho envolvido. Então a frase, eu fiquei admirado em ler a frase desse especialista em direito familiar. É absurdo isso. Mas é isso que as famílias que às vezes estão no caos, que estão ali à beira de uma tragédia, estão se agarrando como podem, recebem uma orientação secular dessa forma. O que vocês acham? É quase dizer, arrebenta com tudo mesmo. Busque a tua felicidade. Mentira. Mentira. A revelação divina, Deus é que sabe a dimensão da nossa felicidade. E Ele nos mostra o caminho para isso. O caminho para isso. Então, fiz questão de trazer esse comentário desse cidadão Luiz Guinel. Se quiser olhar na internet ali quem ele é, o histórico dele, faça aí, só procurar no Google, está lá exposto, tá bom? Bom, então vamos lá. Nossa primeira parte aqui é o divórcio no contexto bíblico. Então nós vamos ver aqui o divórcio à luz da Bíblia, da revelação divina, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Vamos ler novamente aqui o versículo 1, 2 e 3. Lança para nós aí, na nossa leitura bíblica em classe, para nós aqui fazer uma breve exposição do texto que é a base da nossa lição. Então, versículo 1, 2 e 3 nós vamos ler novamente e a gente explica aqui o contexto histórico, tá? Então vamos lá. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discurso que ele tinha feito antes, ele saiu do local onde estava e foi para Galileia. E da Galileia ele dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes, e curou-os ali. Então, versículo 3, então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então Jesus, depois de proferir muitos discursos e sermões, ele se retira para Galileia, que era a região norte de Israel, a Galileia, e da Galileia ele desce em direção ao sul, para o lugar que é denominado aqui por Mateus, confins da Judeia, além do Jordão. Que região era essa? Porque a gente tem que dar atenção para os detalhes que os escritores bíblicos nos transmitem através do texto. Então, o que Mateus está mostrando aqui? Mateus está mostrando uma região específica aonde Jesus foi, e nessa região específica ele foi abordado pelos seus opositores com uma pergunta capciosa, melindrosa, sobre o casamento.
sobre o casamento e, consequentemente, sobre o divórcio. Tá? Que região era essa? Que ele chama aqui os confins da Judéia além do Jordão. Essa região era na Pérea. A Pérea era uma região mais ou menos de 16 quilômetros entre a Galileia e a Judéia. A Judéia ficava no sul. Então, entre a Galileia e Judéia, Jesus desce da Galileia e para em Pérea. A Pérea era administrada, essa região, pelo rei Herodes Antipas. Ele era o rei ali, nessa pequena região. E essa região, Pérea, era a região aonde João Batista batizava. O João Batista, primo de Jesus, aquele que abriu o caminho para que Jesus viesse, João Batista batizava nessa região além do Jordão. É bem assim que João descreve e mostra, que era lá o local onde João Batista batizava. Então nós temos a região onde João Batista batizava e temos essa região como líder o rei Herodes Antipas. O rei Herodes Antipas, ele tinha um irmão chamado Felipe, que esse Felipe era casado com Herodias, certo? Aí os irmãos já pegaram a linha, né? E o rei Herodes Antipas, ele tinha um caso não sigiloso com a sua cunhada. Com a sua cunhada, com Herodias. O Herodes Antipas. E João Batista denunciou isso publicamente. Profeta de Deus, né? Ele denunciou. Qual foi o preço que ele pagou? Nós sabemos da história que os evangelistas contam que numa festa a filha de Herodias estava lá dançando, né? E o rei Herodes ficou ali babando, tinha um caso com a mãe dela, né? E aí ele disse para a menina: pede-me o que quiseres, até metade do meu reino eu te dou. Aí vocês acham que Herodias estava satisfeita com as declarações, a mãe da menina, de João Batista? Claro que não. Está muito incomodada, muito incomodada. Aí a mãe dela chama e diz: olha, já que ele te fez esse pedido, pede a cabeça de João Batista. E nós sabemos o desfecho dessa história. O profeta de Deus, que Jesus declarou que nascido de mulher ninguém foi maior, como profeta, como homem, nascido de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Mas o João Batista perdeu a sua cabeça, literalmente, porque denunciou a ética matrimonial. Denunciou o adultério. Então o adultério faz os pessoal perder a cabeça, né? Os defensores aí perdem a cabeça. Então custou a cabeça de João Batista. Foi por isso que ele perdeu a cabeça. Foi nesse contexto histórico. E agora Jesus está nessa região, na Pérea, e os opositores dele, os fariseus, eles esperaram Jesus entrar nessa região, aonde um profeta de Deus que anunciava e proclamava a ética elevada do matrimônio e denunciava a banalização do casamento, do divórcio, tá? Do adultério, da prostituição. E nessa região, os opositores dele disseram: é aqui que nós vamos fazer ele mais um perder a cabeça. E faz essa pergunta. Então foi sutil. Foi ali a armadilha montada. Por que não esperaram Jesus chegar na Judéia? Por que não perguntaram na Galiléia? Porque os opositores, os fariseus, aonde Jesus ia, eles iam junto com a multidão. Eles estavam sempre lá no meio, avaliando o que Jesus ensinava, avaliando o que Jesus dizia. Mas quando Jesus entra na Pérea, ele se manifesta. Diante, irmãos, de toda uma multidão, eles fazem essa pergunta, que nós temos aqui no versículo 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando
e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Dependendo da resposta de Jesus, eles pensaram, dependendo do que ele disser, se ele tiver a posição igual a de João Batista, o Herodes manda decapitar ele também. A vida dele está em risco agora, diante dessa pergunta. Que situação, não? E Jesus estava, se nós podemos interpretar essa situação, Jesus também interpretou, claramente. Ele viu a sinuca de bico, né? Diz os jogadores aí de sinuca, em que os seus opositores, de forma sagaz, sutil, o colocaram. E agora, Jesus, tu está na Pérea, Herodes Antipas aqui é o rei, a senhora dele e do irmão dele, já mandou aí, pediu a cabeça do profeta numa bandeja, por causa desse assunto, e agora, Jesus não se intimidou. Jesus não esperou. Jesus, naquele momento, diante daquela multidão dos seus opositores, ele traz ali o conceito, a ética elevada do matrimônio. E aí nós temos então aqui o cenário montado, a explicação de Jesus, e Jesus a partir do versículo 4, 5, 6, 7 e 8, restaura, ele evoca o Antigo Testamento e mostra o conceito elevado do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, meus irmãos, se é que eu posso dizer, fazendo uma síntese sobre esse assunto, a grosso modo, que há muitos textos, há muitas leis que envolvem essa questão do casamento e divórcio no Antigo Testamento, mas é possível a gente sintetizar e dizer a grosso modo que há um tripé que faz com que esse assunto se desenvolva no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Que tripé é esse? É o tripé inicial da lei original sobre casamento, a união matrimonial. Há uma lei original, tá? Há o decálago, que é o 7º mandamento dos 10 mandamentos, o 7º mandamento que diz lá, não adulterarás. Há um decálago. E também há o que é chamado de carta de divórcio. Também está lá frisado no Antigo Testamento. Então há esse tripé. Esse assunto ele se desenvolve em cima desse tripé, em cima desse assunto, que são então a lei original, o decálago com o 7º mandamento, não adulterarás, e a carta de divórcio. Tá? A questão da lei original está em Gênesis 2, a questão do decálago é repetido na lei de Moisés, né? Mas está lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 14, não adulterarás, e a questão da carta de divórcio está em Deuteronômio 24. E aí todos os assuntos relacionados a esse tema vai girar aí em torno desse tripé, tá bom? Vamos lá então, vamos ler aqui o que Jesus ele vai dizer. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não se esqueça que aqui ele está diante dos seus discípulos, diante de uma multidão, na Pérea e diante ali dos seus opositores. E aí Jesus disse, ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não sois mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus evoca, lá do Antigo Testamento, a lei original, que Deus instituiu, que Deus proclamou e declarou. O que Deus ajuntou, separe o homem. A lei original. Essa lei original foi instituída por Deus, e essa lei original, ela vai ser reforçada pelo decálago. Deus criou essa lei, ele é
a fonte, o mentor do casamento, dessa instituição, e ele vai reforçar, o próprio Deus, esta lei com o decálogo, com o 7º mandamento: não adulterarás. O adultério, a quebra desse 7º mandamento, lá no Antigo Testamento, era punido com a pena capital, com a morte. Com a morte. Há uma lei original, e essa lei original ela é reforçada com o 7º mandamento: a morte por apedrejamento. O homem ou a mulher, não é só a mulher, mas o homem ou a mulher pegos em adultério, eles deveriam, pelo 7º mandamento, serem apedrejados. Então, essa lei, o 7º mandamento, ela só reforça a lei original. Mas nós temos também a carta de divórcio, que é mencionada aqui na situação, no versículo 3, pelos fariseus. É lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E Jesus apresenta então a lei original, e o versículo 7, olha o que diz: disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Aí eles trazem o outro critério que estava lá na lei, que era sobre a carta de divórcio. Então Jesus revoca a lei original, reforça essa lei original com o 7º mandamento e, como é que se diz, em contrarresposta, né? Tem os debates aí dos políticos, tem a réplica, a réplica, né? Os fariseus dizem: mas então te pegamos agora. Por que Moisés, o grande Moisés, mandou da carta de divórcio? Pegamos Jesus. E agora? Irmão Darcy? A coisa ficou feia para Jesus? Irmãos, esse assunto ele é bem explorado em Levítico e em Deuteronômio. Se eu fosse dizer qual era o livro da Bíblia que Jesus era especialista, claro que Jesus, desde menino, né, conhecia as letras, conhecia a Torá, mas se eu fosse dizer, olha, Jesus era especialista em qual livro da Torá? Seria Deuteronômio. Ele citou 3 vezes Deuteronômio para o diabo na tentação. Quem é que cita Deuteronômio aqui? Se eu perguntar para vocês aqui, me cite um texto de Deuteronômio aí, sem olhar aí na... Nós gostamos de citar Salmos, né? Provérbios, né? Os Evangelhos, mas e Deuteronômio? Jesus tinha Deuteronômio na ponta da língua. Quando eles evocam aqui, os seus opositores, a lei e a carta de divórcio, Jesus, agora eu vou pegar vocês. Agora vocês chegaram na minha área. Eu admiro a maneira como Jesus conduz os diálogos. Quando a gente diz, olha, Jesus foi um mestre por excelência, não é jargão, não é força de expressão. Ele traz de forma sábia os seus opositores para o campo onde ele vai vencer. As perguntas que ele faz são perguntas retóricas, que ele sabe a resposta, mas ele traz, ele vence o inimigo no campo dele. Isso nós precisamos aprender. Eu não preciso tratar do assunto do divórcio com os conceitos e as ideias de homens que se dizem especialistas na área familiar secular. Eu tenho que tratar o assunto no nosso campo, no campo em que nós dominamos, que é a teologia e a revelação bíblica. É a partir daí que nós vamos ter êxito e vitória, conquistas. Às vezes os camaradas vão debater certos assuntos, pastor, e trazem lá pensamentos, né, de grandes homens da história. Claro que eles, em várias áreas, eles somaram para o desenvolvimento cultural da humanidade, mas em áreas que envolvem entender o ser humano e o que o cerca, as suas funções aí, essas áreas
Só quem entende é o nosso Deus, e Ele nos revelou para nós também transmitirmos às pessoas. E Jesus, então, quando é abordado nesse assunto, ele diz: vocês querem então me colocar nessa situação da carta de divórcio? Muito bem, vamos lá então. Olha o que Jesus diz, aí entrar no versículo 8. Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu. Ele não mandou, como vocês estão dizendo. Vocês não conhecem nem o que vocês leem, ou vocês estão manipulando. Vocês estão dizendo aqui que Moisés mandou, que é o que está no versículo 7. Moisés mandou da carta de divórcio. E Jesus diz: não mandou, não. Moisés permitiu. Permitiu. Mas Moisés permitiu repudiar vossa mulher. Versículo 8. Mas ao princípio não foi assim. E evoca novamente a lei original. Mas Moisés não mandou. Moisés permitiu. Essa expressão de Jesus sugere, dá-se a entender, que o divórcio, antes de ser permitido por Moisés, já era uma prática existente entre os judeus. Já estava acontecendo. Já estava sendo realizado. E aí então Moisés permitiu que continuasse. Mas aí, como é que fica, irmão? É que a carta de divórcio era para funcionar desse jeito. Era para funcionar desse jeito aqui, ó. É o que os estudiosos classificam esse tipo de assunto como um mal menor. O divórcio, ele é enquadrado naqueles assuntos que nós encontramos na Bíblia, que é um mal menor. É uma cláusula, eles chamam assim, é uma cláusula de exceção, que é a cláusula do mal menor. O que acontece? Por causa da dureza do coração dos homens e dessa ética elevada da lei original, quem adulterará tem que ser morto, tem que ser apedrejado até a morte. Deus uniu, não separe o homem, é elevado. Mas os homens, inclui-se aí, falando de forma genérica, né, as mulheres também, que são de coração duro. O que isso significa, coração duro? São pessoas que eles se deixam levar, eles têm prazer no pecado obstinado. Pecado obstinado é aquele pecado que a pessoa não se desprende dele nunca. Isso é dureza de coração. Ele vai lá, comete aquele pecado, até chora, lamenta, depois vai e comete de novo. E vai e comete de novo. Isso é dureza de coração. É o pecado obstinado. Tá? Aí o que acontece? Jesus diz: olha, Moisés permitiu, porque já estava acontecendo, é isso que o texto nos permite interpretar, por causa da dureza do coração dos homens. Porque senão, olha, irmãos, olha como é um mal menor. A carta de divórcio é um mal menor. Senão, haveria muito feminicídio. Já que o homem não poderia ser desvinculado da sua esposa, por causa da lei original, mas como ele é pecador e é obstinado, então o que acontece? Os homens, para terem prazeres fora do casamento, ilícitos, iriam matar suas esposas. Eles iam chegar a esse grau. Então a carta de divórcio foi uma permissão para evitar, primeiro, isso. E segundo, dá a entender em toda a estrutura do Antigo Testamento, aqui nós temos construindo o pensamento desse assunto no Antigo Testamento. E também dá a entender isso, olha como era sério, livrar o adúltero da morte. Se uma mulher, eu vou falar um homem, né, porque como eu só dando exemplo da mulher, então se um homem, ele adulterasse e não tivesse a situação da carta de divórcio, vamos dizer assim, claro que a Bíblia cita ali a mulher, né? Ele deveria ser apedrejado.
Se uma mulher, por um descuido, foi envolvido lá pelo seu pecado obstinado e traísse o seu esposo, ela deveria ser morta e apedrejada. Então, o marido, de repente, amava a sua esposa. Vamos imaginar essa situação. O marido ama a sua esposa, mas ela vai e vacila dessa forma. Então, em nome do amor que ele tem por ela, para não ver ela morta, o que ele fazia? A carta de divórcio. Como dizendo assim, ó, eu vou te dar essa carta de divórcio, vai ser um mal para a nossa família. Vai ser um mal para mim, vai ser um mal, de repente, para nossos filhos. Mas vai te evitar de um mal maior, que é a morte. Então, deu a entender por que é um mal menor? Esse é o contexto, esse é a questão da carta de divórcio. Não é uma solução. Não é uma questão, a carta de divórcio, o divórcio que vai resolver os problemas, que vai trazer felicidade. É só um meio, uma concessão, uma cláusula de concessão para evitar um mal maior. Um mal maior. E esse princípio do mal menor, isso aí em outros contextos em que nós vivemos acontece. Por exemplo, nós somos contra o aborto, certo? Somos contra o aborto. A Bíblia valoriza a vida do feto, do embrião, desde a sua concepção, tá? Mas agora pense comigo assim, ó, para vocês entenderem essa questão do mal menor. Isso se aplica em muitas áreas da fé cristã, do mal menor. Mas vamos ao caso que a mulher ali, a mãe ali, está gerando seu filho e chega na hora do parto, dá uma complicação muito grave, intensa, uma complicação, tá? Tem esses partos que acontecem isso. Uma complicação e o médico chega para o pai ali, para essa família cristã, e diz assim, olha, a situação é difícil. De acordo com a nossa avaliação, ou salva-se o bebê, ou salva-se a mãe. Aí, lógico, o pai cristão, ele vai pensar assim, mas eu sou contra o aborto. Mas a minha esposa pode morrer, doutor, não tem realmente o que fazer, se esgotou todas as possibilidades, se esgotou, não temos, já fizemos de tudo que estava ao nosso alcance. Você vai ter que escolher entre salvar a sua esposa ou salvar o seu bebê. E aí, irmãos? Aí entra esse princípio do mal menor. Qual é o mal menor? É optar pela vida da mãe. É uma situação difícil, mas é o mal menor. O divórcio é o mal menor. Não é a solução. É o mal menor. A carta de divórcio que Moisés deu se enquadrava aí. Então deu para entender qual era o conceito da carta de divórcio? Mas, deixa eu explicar por que se opta pela mãe numa situação dessa. Porque um bebê sem a sua mãe vai ter mais dificuldades da sobrevivência. E uma mãe, de repente, ela tem outros filhos, ela vai ter a possibilidade de gerar mais filhos. Então, nesses casos, entra essa questão, essa ética do mal menor. Deu para entender, então, a questão do mal menor? O cristão, em várias áreas da vida, ele vai se deparar com essa situação. Qual é o mal maior e qual é o mal menor aqui? Vai ter que decidir. A carta de divórcio se enquadra aí. Tá? Só que, por causa da dureza do coração, o que os líderes e os rabinos, principalmente a linha de Hillel, fez? Pegou essa concessão que é um mal menor e banalizou. Vamos dar carta de divórcio para todo mundo. A mulher lá, estava acontecendo exatamente isso. A mulher lá levantava, sem a chapinha, né, sem a maquiagem, aí o marido olhava e dizia, é mesmo? Não é mesmo, mulher. Já puxava a carta de divórcio, não era assim quando nós nos encontramos. Já puxava, então banalizaram. Qualquer motivo davam carta de divórcio. Já não entrava mais a questão de ser um mal menor, já banalizaram. Só que
esse contexto aí, aquele que dava a carta de divórcio, que a lei mosaica reforçava, tentando sempre mostrar um mal menor com a carta de divórcio. Aí a lei dizia assim, ó, se você der essa carta de divórcio, você não pode recuperar ela de novo. Para mostrar a seriedade que era isso. Então o camarada dava a carta de, queimou o arroz lá, você passou no sal, tá aqui, vai embora, quero saber de ti, né? Passei fome hoje, mandava ela embora. Aí depois, eu tô com saudade da fulana, ia querer de volta? Negativo. A lei mosaica diz, não, você não pode fazer isso, senão vira uma bagunça, não é? Só que a situação é pegar essa carta de divórcio e banalizar o divórcio com ela, com essa concessão, com essa cláusula, banalizar, aí era para qualquer motivo. Mas a própria lei de Moisés, agora está me vindo aqui, proibia o divórcio em algumas situações. Era impossível o divórcio. A própria lei de Moisés, que estava inserido lá também a carta de divórcio. Qual era a situação? Se um camarada, um homem, casasse com a menina e descobrisse não, e depois de ter ali o seu relacionamento com ela, íntimo, e defamasse ela, de repente ele pensasse, não quero mais ela, né? E começasse a defamar ela que ela não era uma virgem. Tinha essa situação é apresentada na lei de Moisés. Os pais dela, se investigassem e eles obtessem provas para provar que ele sim casou com uma virgem e mostrassem diante dos juízes que sim ela era virgem, que este homem estava defamando, ele deveria pagar uma multa para o pai, em valor aquisitivo, e nunca mais, em possibilidade alguma, poderia se divorciar dela. Coitada dela. Coitada dela, né? O camarada que difamou ela, né? O cara não quer difamar, ela tem que ficar com ela. É verdade. Outra situação, camarada violenta uma menina, uma mulher, ele sendo descoberto, ele deveria pagar o pai da família, já começa aí, né? Pagar um valor ao pai e à mãe, né, da menina, deveria casar com ela e não teria nenhuma possibilidade de divórcio. Então, às vezes assim, por pouca informação, se busca lá no Antigo Testamento a questão da carta de divórcio e acha que podia se divorciar por qualquer coisa. Não. O Antigo Testamento, o Vétero Testamento, mostra a ética elevada do matrimônio. Com todos esses detalhes aqui que a gente conversou e argumentou, que é uma fração do assunto, muito mais que isso. Então nós temos a lei original, tá? O Antigo Testamento funcionava a respeito desse assunto com a lei original, o 7º mandamento do Decálogo e a carta de divórcio que nós explicamos para os irmãos. Deu para entender, irmãos? Ficou claro? Que bom. Bem. Bom, depois nós tínhamos aqui na segunda parte a sutileza da normalização do divórcio, o divórcio no seu aspecto legal, da nossa Constituição brasileira. No nosso país, até 2016, mais de 7 milhões de divórcios, num período de 32 anos. Mais de 7 milhões. Cresceu muito esse número. Tá? Então a lei, a Constituição brasileira até 1988 era mais rígida em relação ao divórcio. Aí eles abriram a porta. Então a nossa Constituição brasileira abre a porta. É os fariseus da modernidade. Tá? É os banalizadores aí do matrimônio, do divórcio. Eles abriram e de lá para cá, até 2016, eu peguei esse dado, mais de 7 milhões de divórcios no nosso país. Tá? O aspecto moral, aí entra no conceito da nossa posição. Tá? Então, às vezes, um divórcio, ele é legal diante da Constituição, mas a pergunta é, ele é moral?
Que às vezes nós temos aí muitos divórcios que diante da Constituição está lá, é legal, está o papel. Mas diante da Constituição máxima da ética cristã, a lei moral divina, esse divórcio vale? É válido? Ah, mas eu tenho aqui, irmão, o documento. Nós não rejeitamos o documento, com certeza. Mas, casos e casos, o seu divórcio, não o seu que eu estou dizendo para vocês, né? Mas o divórcio, ele foi legal diante da Constituição, mas ele é legal é moral diante da lei de Deus? Então tem que saber tratar sobre isso aí. E por último aqui o divórcio e a prática pastoral. Aí isso aí eu vou deixar para o pastor Josias, né? E aí a situação que os pastores têm que... Irmãos, o assunto assim é melindroso, é delicado, né? O pastor às vezes tem que tratar, vem pessoas divorciadas para a igreja, outros se divorciam aqui dentro. Nós temos uma ética civil? Temos. Mas nós temos uma ética moral, que a Bíblia nós não podemos dar as costas para os princípios, os valores que a revelação divina nos mostra sobre isso. Podemos dar as costas. E aí o pastor tem que saber lidar com estas coisas. Tem que cuidar, tem que tratar das pessoas que estão passando por este processo, que muitas vezes são vítimas. Na verdade, a gente encontra na igreja mais vítimas, né, do divórcio do que vitimadores. Então o pastor tem que cuidar, tem que tratar, a igreja tem que apoiar. Chegou ali alguém divorciado, cuide, proteja, é doloroso, é um mal, essa pessoa passou pelo mal menor. E aí o pastor tem que cuidar, a igreja tem que cuidar. E quando acontece aqui dentro do nosso meio, também tem que haver sempre um tratar com carinho, mas sem dar as costas, sem banalizar o divórcio. Muito bem. E aí encerra-se aqui a nossa revista, eu vou ler a conclusão. 2 minutos, Eliseu. Só para mim ler a declaração de fé. Vimos nesta lição o divórcio sob a perspectiva de diferentes culturas e em diferentes contextos. Observamos que na atualidade há uma tendência entre os cristãos de enxergarem o divórcio como normalidade. Essa é uma postura perigosa, arriscada, até mesmo pecaminosa. Isto porque as Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, devido nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino. Então, nós não podemos banalizar o divórcio. Ele é possível a cláusula de exceção. Claro que é. Não vamos chegar aqui e dizer, olha, ninguém pode ser divorciado. Divorciou, nós vamos lhe apedrejar. Vamos lhe expulsar da igreja. Não. Há concessões. Tá? E aí eu gostaria de ler rapidamente com vocês 1 Coríntios, isso é importante. Esses assuntos a gente tem que ir devagar, que às vezes é uma comida meio indigesta, né? Mas eu gostaria de ler, lança aí, Rafael, 1 Coríntios capítulo 7, aí nós temos no Novo Testamento, versículo 10, vai ser rapidinho aqui, e aí eu leio a declaração de fé e pronto, porque a declaração de fé se baseia nesses textos, tá? Todavia os casados, diz apóstolo Paulo, aqui é Paulo. Paulo, ele foi, vamos dizer assim, um mestre, um apóstolo dos gentios e um mestre por excelência em trazer princípios para a igreja cristã. Tá? Foi um instrumento de Deus, foi um vaso escolhido que nos possibilita, pelas lentes dele, pelo ensino dele, ter princípios e valores e estabelecer na igreja gentílica. Tá? Então vamos lá, Paulo diz assim: todavia aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher senão a parte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, diz o Senhor, Paulo diz, olha, disse o Senhor,
Jesus defendeu isso lá em Pérea, lá naquela região que eu expliquei, que a mulher ali fique com o marido e o marido com a mulher, não se apartem, briguem, lutem pelo seu casamento, lutem pelo casamento, e se apartarem aí que se reconcilie. É a primeira orientação que nós damos. Chega lá a pessoa reclamando, não está fácil. Primeira orientação: brigue pelo seu casamento, se reconcilie, lute pela sua família. Deus vai abençoar o matrimônio. Bom, lá, outra situação, versículo 12: mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não a deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Que situação é essa? Que era uma situação que estava acontecendo em Corinto. Os crentes que eram casados com descrente, seja homem ou mulher, ele estava pensando em deixar o seu cônjuge descrente com medo de estar sendo não santo. E Paulo diz: negativo. Se você é casado com um descrente, não se separe, não se aparte, porque através do crente vai ser santificado o marido e os filhos, o lar. Esse santificado não é que o marido vai se tornar um santo, os filhos vão ser um santo, não é nada disso. Esse santificado é no contexto daquele lar vai ser abençoado, vai ter a proteção divina por causa do crente. É isso que Paulo está ensinando. Então, se você é crente, seu marido é descrente, sua esposa é descrente, e você de repente esteja pensando: olha, a coisa não dá certo na minha vida, parece que é só comigo os problemas, eu sou da igreja, estou lá orando, é porque de repente é esse cara que está do meu lado que não aceita Jesus. Então vou me separar. Nada disso. Paulo diz: fique com ele, você santifica o seu lar, você traz bênção para o seu lar. Eu já vi aí pastores ensinando o oposto. Se você tem, isso aí é brincadeira, mas isso acontece. Tá dando errado lá no teu lar porque o seu marido não é crente, a sua esposa não é crente, e pastores quase empurrando essa família para um divórcio. Paulo diz: negativo. Se ele consiste em ficar com você, o descrente, se ele diz: olha, eu não quero me separar de você, fique com ele, mantenha o seu casamento. Aí tem uma outra situação, versículo 15: mas se o descrente, versículo 15, se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então o que ele diz? Agora, se o descrente diz: eu não aguento ficar com essa mulher crente, eu vou me embora. Então Paulo diz: pode ir embora, tem problema. Aí é o descrente que quer romper o vínculo matrimonial. Pode ir embora, porque nós não estamos sujeitos à escravidão, à servidão. Então aí possibilita o divórcio, certo? Então eu vou ler a declaração de fé e vamos encerrar. A declaração de fé da Assembleia de Deus, aquilo que cremos, aquilo que nós confessamos, na página de número 204, declaração de fé da Assembleia de Deus, com base nos textos, que nós aqui demos uma corrida por cima, declaração de Jesus e declaração do apóstolo Paulo. Detalhe, irmãos, quando Paulo diz aqui no texto, digo eu, não o Senhor, não é que Paulo está dando um conselho. Já vi pastores e líderes, pregadores aí dizer: olha, aqui não é Paulo, aqui Paulo está dando um conselho. Não, quando Paulo diz, disse o Senhor e não eu, na primeira situação que nós lemos, é porque Jesus falou algo sobre a questão do divórcio. Aí Paulo diz assim: agora digo eu, não o Senhor. Não é conselho, ele é um apóstolo, ele tem autoridade divina. O que ele vai escrever é inspirado, é Deus, pela instrumentalidade desse homem. Ele quer dizer que Jesus não entrou nessa questão, ele não falou, mas ele com a autoridade divina vai falar. Está no mesmo nível de autoridade, de inspiração. Então não é conselho de Paulo, é revelação divina.
Então vamos lá. Diz o seguinte, a nossa declaração de fé, página 204. A dissolução do casamento é justificada nos seguintes casos. Morte, viu, irmão Darcy? De um dos cônjuges, não dos dois, de um dos cônjuges. Tá? Então aí é possível essa recasamento, tá? Segunda situação, infidelidade conjugal, ou seja, o adultério e a prostituição de uma das partes. Isso possibilita o mal menor do divórcio. Eu faço questão de dizer, divórcio não é solução, divórcio não é felicidade, divórcio não é o remédio que cura tudo. Não, divórcio é o mal menor. Ninguém sai ganhando num divórcio. Eu tenho familiares próximos de mim que estão passando nesse processo. Ninguém sai ganhando. Ninguém. Todos sofrem. E Deus sabe cuidar das feridas destes. Então vamos lá. Morte, quebra, rompe o vínculo. Infidelidade conjugal, rompe o vínculo. O que Deus uniu não separe o homem. Mas essas cláusulas aqui possibilitam. Não é a solução permanente, mas possibilita. E terceiro, deserção por parte do cônjuge descrente. Que é a situação que Paulo falou. Se o descrente quer ir embora, então nós não estamos aí à servidão. Então a possibilidade do divórcio, ele pode então se encaminhar aí, ou ficar solteiro, né, ou possivelmente um recasamento. Três situações a nossa declaração de fé apresenta. Claro que o assunto é casos e casos. Casos e casos, a declaração de fé apresenta 3 motivos que são legais para o divórcio. Mas é caso e caso. Não há N motivos, não há dezenas de motivos, aí nós vamos banalizar. Mas há casos e casos. Por exemplo, tá lá, quem vai enxergar? Casos e casos. Por exemplo, uma mulher casa com um cidadão, e descobre, depois de casada, que o homem era casado já em outro estado. Então aí a gente não pode prender essa mulher, né, a um vínculo dessa forma. Ou a mulher casa com um cidadão, aí o cidadão mostra depois que é homossexual. Não vai poder manter aí, dizer, não, você tem que continuar com ele. Por isso que é casos e casos que são tratados pela liderança com todo zelo, com todo cuidado, para não banalizar o casamento e o divórcio, tá bom?